Paz de Deus a todos vocês que estiverem me ouvindo em todo o território, todo o Brasil. Eu quero mostrar esses CDs para vocês fazer o pedido deles. Só o pedido deles que eu mando eles de graça para vocês, tá bom? Para vocês pôr no pendrive. E são músicas e playbacks, tá bom? Preste atenção aí no que eu vou oferecer para vocês agora uma palavra aqui. Vou oferecer para vocês uma palavra importante para vocês alegrar o coração e o espírito de vocês em Jesus. Preste bem atenção aí no que Jesus vai falar contigo agora, através desse louvor que eu vou cantar. A paz de Deus com todos vocês que estiverem me ouvindo, todo o território do Brasil. Receba no seu coração, no teu espírito, este louvor que eu vou cantar para vocês. É Jesus que vai falar contigo, para você acordar e abrir os teus olhos e olhar que o caminho que você está, ele é perigoso de você escorregar. Se você não renunciar e deixar a porta larga e entrar na porta estreita, cuidado que você vai ficar, meu amado. Mesmo que você está falando de Deus, mas só falar de Deus não julga. Nós precisamos de falar de Deus e honrar Ele. Amém? Glória a Deus. Vou cantar um louvor, preciso de todos vocês. Preste atenção aí nesse louvor que eu vou cantar para vocês agora. Esse é Jesus que vai falar contigo agora, tá bom? Ouve esta mensagem que agora eu vou contar. Abre os teus ouvidos pra você me escutar. Jesus fala com você para você voltar. Se você não voltar, você vai se arrepender, porque Ele vai te desprezar. Se você não voltar, você vai se arrepender, porque Ele vai te desprezar. Se você voltar e a Ele atender, com certeza, meu amigo, Ele vem buscar a você. Volte para Ele vir te buscar. Se você não voltar, Ele vem bem depressa, Ele vai te desprezar.
receba este louvor que eu cantei. Isso é para você alegrar teu coração e abrir os teus olhos e teus ouvidos, compreendeu? Para você ouvir e também para você enxergar que o caminho que você está andando, ele é perigoso de você se escorregar. Muitos que tentaram passar por ele escorregaram. Para onde, pregador? Para o caminho das trevas. Porque os apóstolos perguntou a Jesus: Senhor, são muitas pessoas que vão se salvar? Jesus diz: passai pela porta estreita, porque é larga é caminho da perdição. Muitos tentaram passar por ela, mas sucumbiram. Quer dizer, não resistiram. Mas por que, Senhor, acontece isso aí? Por causa dos prazeres da vida, por causa dos prazeres do mundo, por causa das coisas mundanas, por causa da inveja que a pessoa, às vezes, continua tendo ela, por causa de fazer distinção de pessoas se exaltando, desagradando a Deus, por causa que a pessoa sufoca também nos prazeres da vida e nas coisas importantes do mundo que Satanás oferece para as nações serem iludidas. Compreendeu? Ele consegue uma beleza aqui na terra, mas quando ele morrer, a alma dele vai ser expulsa da presença de Deus. Amém? Vamos prestar bem atenção. Nós precisamos de renunciar, porque Jesus, a primeira palavra que ele respondeu para eles: passai pela porta estreita, que é a larga caminho da perdição. Muitos vão tentar passar nessa porta, mas sucumbiram, não conseguiram. Compreendeu? Então vamos prestar bem atenção. O que é a porta larga? A porta larga é nós desprezar as coisas simples para poder pegar as coisas elevadas, aquelas coisas que é mais importante, luxuosa, compreendeu? Ah, mas então você está falando que eu que sou rico, tenho luxo, não salvo, não. Você pode usar veste de ouro, você pode vestir uma veste de ouro, ela toda banhada de ouro, engastada de perla, entendeu? De toda espécie de perla na sua veste. Mas se você cuidar das vestes de dentro, que é o coração, o interior lá dentro, se você limpar ele e deixar ele puro, pôr o seu coração para fazer justiça, fazer bondade, misericórdia, compreendeu? Você entra no reino dos céus, enquanto um maltrapinto que escusar a Deus e for incrédulo, compreendeu? Vai para o inferno. Porque Jesus diz assim, que no dia do julgamento, ele diz assim: em verdade vos digo, no dia do julgamento, muitos pagãos sairão do norte e do sul para poder banquetear com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus, enquanto muitos filhos do reino serão lançados no inferno. Então ele diz: cuidado que ninguém seduza. Jesus diz: cuidado que ninguém seduza. Nos fins dos tempos virão falsos profetas e entre Cristo, falando em meu nome, mas não são dos meus. Então, meus amados, porque falam de Deus, não é que é de Deus, porque Jesus nos alertou com essa palavra. Quer dizer que só nós falar em Deus não é que julga. Às vezes a pessoa é um pregador do evangelho, às vezes ele é uma pessoa que está indo à igreja todo dia, mas o coração dele é mau. Dentro dele é fechado. Não tem abertura dentro do coração dele para Jesus morar e ceiar com ele. Porque aonde Jesus entra no coração da pessoa, ele tem o espírito de fazer boas obras, misericórdia, ele tem dó dos irmãos. Quando ele vê ele com a veste de ouro, ele pensa: tadinho daquele irmão, eu vou comprar umas roupas para ele. Não é que você não comprar uma veste de ouro para ele, mas você compra umas vestes normal para ele vestir, para ele não passar vergonha no lugar. Entendeu? Amém? Então a riqueza, ela atrapalha a salvação pelo orgulho que você tiver. Se você tiver orgulho, você não entra. Mas se você se humilhar igual Zequeu, era bilionário, Zequeu era bilionário. Como ele humilhou, ele desejou ver Jesus e subiu naquela figueira na beira da estrada muito alta. Pensou que Jesus passava por baixo e não via ele. Jesus não olhou para riba, mas Jesus, quando ele subiu lá riba, Jesus já sabia que ele ia subir lá. Aonde ele enganou, que Jesus conhece os corações de todo ser humano. Então, quando Jesus foi passando, ele desceu depressa. Jesus conheceu que aquele homem estava sentindo sede para dar uma morada
para Deus dentro do coração dele. Então ele falou, Ezequiel, desce daí. Ele desceu depressa, ajoelhou na frente de Jesus e falou, Senhor, repartirei a metade dos meus bens com os pobres. E se eu tiver defraudar mais alguém, restituirei o quadruplo. Jesus falou assim, por certo, esse também é filho de Abraão. O filho do homem veio buscar quem estava perdido. Jesus diz assim, falou assim, ele diz assim que a salvação entrou naquela casa através do homem abrir o coração. Dele abrir o coração e ia lembrar dos pobrezinhos que não tinham muitas vezes nem veste nem alimento para comer. Quando ele falou aquilo, ele ficou com a metade dos bens, ele ficou rico ainda. E também Jesus prometeu a salvação para ele. Porque Jesus falou, hoje a salvação entrou nessa casa. Por certo, esse também é filho de Abraão. Sabe por quê? Porque quem é filho de Abraão guarda o mandamento e guarda o amor do próximo. Quem é filho de Abraão. Porque quem não guardar o amor do próximo, ele não é filho de Abraão. Vocês lembram que Jesus, quando eles iam espredejar Jesus, ele falava, nós temos Abraão como pai. Jesus falava, vocês têm o diabo como pai, não Abraão. Porque se vocês fossem filho de Abraão, não queria me matar, não queria tirar a minha vida. Porque filho de Abraão não faz isso. Filho de Abraão é filho de Deus. E o filho de Deus, ele é simples, ele é humilde, ele é misericordioso. Por isso que Jesus falava isso com eles. Jesus falava para eles, falou, se fosse filho de Abraão, não queria tirar minha vida. Por que você está querendo tirar minha vida? Porque eu fiz muitos milagres na presença de vocês. Jesus tinha vezes que tinha que esquivar daquele povo para eles não matar ele. Ele esquivava deles e afastava deles. Amém? Vamos prestar atenção que a salvação está perto e longe da humanidade. Muitas vezes por causa do orgulho. Não é por causa da riqueza, não. É por causa do orgulho. Porque Jesus falava assim, ó, vendeis o que tem e dai aos pobres. Quando Jesus morreu, os discípulos ficou pregando. Então, aqueles discípulos ficou pregando, eles viram Jesus pregando para vender bens e repartir com os pobres. Eles vendiam os bens, levavam o dinheiro para Pedro, levavam tudinho. Pedro pegava metade do dinheiro, voltava para eles, e a metade Pedro repartia com os pobres. Agora, Pedro não comprava fazenda, Pedro não comprava avião, Pedro não comprava carro importado, Pedro não comprava apartamento, nem prédio, nem morava em condomínio, compreendeu? Ele continuou simples, benzendo pão com singeleza no deserto. Fala que era multidão e multidão, mas nenhum irmão passou fome, nenhum irmão passou falta das coisas, quando Pedro, que eram os verdadeiros cristãos, pregaram o evangelho. Amém? Então é bem diferente da doutrina de hoje. A doutrina de hoje, meus amados, está toda diferente da doutrina dos verdadeiros cristãos. Toda diferente. Quando você lê na Bíblia, a doutrina dos verdadeiros cristãos está muito diferente. Muito diferente. Aqui as pastoragens da igreja não quer saber de ajudar ninguém. Eles pensam que está ajudando com pregar o evangelho. Paulo fala que pregar o evangelho não é sinal de salvação. Pregar o evangelho falou que é obrigação do homem e da mulher. Isso é uma obrigação, não é sinal de salvação. Sinal de salvação é o batismo de João Batista. O batismo de João Batista, quando eles perguntavam, então por que você é Cristo? Não. Por que você está batizando nas águas? Falava, eu batizo com as águas por sinal de salvação e por remissões e arrependimento de vossos pecados. Mas veio outro mais poderoso do que eu, que não sou de desatar as correias das sandálias dele. Esse batizará no fogo e no Espírito Santo. Então presta bem atenção, viu, meu amado? Sinal de salvação tem dentro da Bíblia o batismo de João. Entendeu, meus amados? Mas pregar o evangelho não é sinal de salvação. É obrigação de nós. Então, a pessoa, porque ele está pregando o evangelho, aí ele não quer ajudar o irmão. Ele não quer nem saber se os irmãos da igreja estão passando fome, se está desospedado, se está morando debaixo da ponte, onde é que ele está, onde é que não. Compreendeu? E vai juntando, acumulando dinheiro para enfeitar a casa de barro, compreendeu? E a casa de barro, Jesus jurou que no dia final vai ser tudo destruído, tudo vai ser demolido, não ficará pedra sobre pedra, tudo serão destruídas. O que o homem fez, compreendeu? Então, Deus vai destruir até o templo, que é o corpo nosso, que se nós não edificar uma santidade, uma lealdade, uma justiça no nosso coração, ele vai ser destruído no dia que encontrar com Jesus. Jesus vai expulsar para as trevas. Glória, glória. Recebe aí, meu amado.